Agora, para abordar o tema aspectos dificultadores para a otimização da amplificação pediátrica, gostaria de chamar aqui o fonoaudiólogo Hugo Carvalho. O Hugo, ele é audiologista pediátrico do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, docente do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Uniplan, especialista em audiologia e fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, doutorando em fonoaudiologia na FOB USP Bauru, mestre em ciências aplicadas à saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Ele tem vivência na Universidade de Montreal, no Canadá, e é um pesquisador nas áreas de audição e fala com ênfase na população pediátrica. Pode vir, Hugo. Boa tarde. Desafio, né, falar com a professora Kátia Alvarenga aqui, a Mariana Guedes, Trícia, que eu lembro do Pequeno Príncipe. Gente, hoje eu queria falar, eu sei que o tempo é curto, é um tema que a gente discute bastante, inclusive o grupo da Audição na Criança, da Mariana Guedes, da Gesiela Moro, falando sobre quais são os aspectos dificultadores na otimização da amplificação pediátrica, né? A gente sabe que o foco da adaptação de dispositivos auditivos por via aérea é audibilidade e percepção de fala. Isso é fato. A gente quer dar audibilidade, a gente quer fornecer audibilidade, e a gente percebe que, quando a gente fornece audibilidade, quando a gente fornece uma percepção de fala apurada, a gente vai ter benefícios para fins sociais, acadêmicos e etc., né? No serviço que eu trabalho, um dos serviços, né, que estou no Instituto também, a gente percebe quando a criança tem audibilidade, não é a própria fonoaudióloga da terapia, da reabilitação auditiva, que comenta. Quem comenta é a menina que está na cozinha, fazendo a comida lá para eles, que eles vão almoçar lá. Nossa, o que foi que aconteceu com fulana? Porque ontem ela colocou o aparelho auditivo, ou então ela veio de um ajuste do aparelho auditivo, voltou toda falante. Então, esses benefícios que a gente vê muito mais do que no olhar profissional. A gente vê eles também pelo olhar social. Então, quais são esses aspectos que dificultam que a gente tenha uma otimização na amplificação pediátrica? O diagnóstico. E estar no diagnóstico e estar na adaptação de tecnologias auditivas me faz ter um olhar do começo até o fim. Até o fim não, né? Até o meio, porque depois vai para a reabilitação, né, Mariana? A avaliação com a ausência de limiares de via aérea e via óssea, infelizmente ainda existe. Ah, não, porque só consegui um estado estável, se for para crianças, né? A gente sabe de 0 a 6 meses de sensação, percepção do som vem depois, mas eu preciso, mesmo que a criança não responda aos testes comportamentais, que ela tenha um exame completo. Limiares de via aérea, limiares de via óssea, é imprescindível. Eu rejeito teste, não é que eu rejeito, eu digo, olha, vamos dar continuidade ao processo, porque os pais às vezes ficam ansiosos, querem aquele diagnóstico, eles querem dar a conduta, mas infelizmente às vezes a gente não consegue, porque não tem uma via óssea, e o algoritmo do dispositivo, ele precisa dos limiares de via óssea. Gente, tudo que eu falo aqui, não sou eu que estou falando, tá? Eu só estou representando os protocolos e diretrizes internacionais que a gente segue. O que é super importante. Então, referência, depois vocês podem pegar a referência. São protocolos de centros de pesquisa de altíssima qualidade. Tá? A divergência na representação acústica, enquanto está no diagnóstico, inclusive nas medidas. Se eu estou avaliando em dBNA, eu tenho que seguir esse dBNA e respeitar essas medidas até o final. Se eu tenho... eu fiz um potencial evocado com frequência específica ou um estado estável e eu corrigi, ou o equipamento já me dá corrigido, eu tenho que representar lá no final que esses limiares eles foram estimados. Porque a gente sabe que para bebês e crianças que ainda não são responsivas aos testes comportamentais, a gente precisa estimar os limiares auditivos dela. E eu preciso informar isso ao software. Então, no diagnóstico, está dizendo aqui, eu preciso até
tirar a espuminha do fone de sessão, se possível, já utilizar o molde da criança. Porque eu preciso ter essa representação acústica do que ela vai ter lá no dispositivo auditivo. Então, respeitar e não causar essa divergência acústica do começo até o processo de verificação é importantíssimo para que você tenha uma audibilidade efetiva. Tá? Então, aqui normalmente a gente vai para o fone de sessão, retira o phone tip, lá, a espuma, e coloca o molde. Então, outro aspecto dificultador que a gente tem, a disponibilidade do equipamento. O equipamento é um equipamento de alto custo, a gente sabe, e se eu estou falando de bebês e crianças menores, eu estou falando que eu preciso não só do alto-falante para fazer a orelha real, eu preciso do box, da caixinha, para fazer as medidas de RSD. Ou seja, eu não posso fazer uma medida que eu não sei o que eu estou entregando para o paciente, tanto para adulto e principalmente para bebês e crianças menores, porque eu preciso fazer as diferenças de medidas de pressão sonora. Então, tem serviços que têm prática ainda de adaptação force fit. O que é um force fit? Eu conecto o aparelho auditivo, o algoritmo me dá um ganho, e esse ganho eu vou colocar na orelha do paciente. Então, eu estou pegando uma medida que veio lá da Dinamarca, ou de onde o aparelho veio, foi testada em um acoplador de 2cc, e eu coloco a mesma pressão sonora que foi testada para um adulto, uma orelha de tamanho de adulto, em uma criança. Ou seja, eu não respeitei a medida do conduto daquela criança. Ou observacional. Olha só, colocamos o aparelho, a criança não chorou. Chorar ou não chorar é meio que já uma tarefa nossa, de dar conforto. Mas a gente tem que respeitar a audibilidade. Se a criança não chorou, não quer dizer que ela está tendo uma audibilidade suficiente para ela. Se ela não chorou, talvez o aparelho esteja até com a subamplificação. E você não sabe o que você está entregando para aquela criança. E aí, como a doutora Cátia de Almeida fala, a criança ele não é um adulto em miniatura, tá? A gente tem que respeitar. Ela tem um crescimento do volume do conduto auditivo e a gente tem que respeitar. Se a gente corta 1 milímetro do tubinho, do molde, eu vou fazer uma nova medida de RCD. Assim como eu não posso ficar cortando o tubo de equipamentos para o diagnóstico. Eu não posso cortar tubo mas aqui está folgado, está rachado. Está rachado, vai ter que colocar outro tubo e calibrar novamente o aparelho. A gente precisa entregar do diagnóstico até a adaptação. Então, aqui, por que a gente tem que respeitar? Porque tem uma lei na física, e aí eu falo para os alunos, né, que achou que não ia estudar física se entrasse em fonoaudiologia. A lei de Boyle. Quanto maior o volume, menor a pressão exercida naquela área. Quanto menor o volume, maior a pressão que é exercida. Então, a gente vê as moléculas aqui super agitadas num volume menor. O que isso quer dizer? O volume do conduto auditivo de uma criança, de um bebê, não vai ter o mesmo nível de pressão sonora de um adulto. Ou seja, eu preciso fazer os cálculos para calcular a diferença que é de um exame chamado RSD. Né, Mariana? Tanto que bate na tecla, né? Divulgando pelo Brasil inteiro. Aí, o que acontece? Aí tem o equipamento. Tem o equipamento, mas o fonoaudiólogo não está habilitado a realizar aquela avaliação. Ou seja, você tem um poste na sua garagem que você não dirige. Tem o equipamento, tem o box, já vi isso, e não faz lacuna na formação profissional. Se você tem um equipamento, o mínimo que você deve fazer, olha, esse equipamento serve para alguma coisa aqui no meu serviço. E eu tenho que ver para que eu vou fazer, para que serve esse equipamento. Se o seu serviço faz adaptação de bebês e crianças menores, eu falo crianças até 6, 7 anos, no mínimo, eu preciso fazer as medidas. Eu não posso entregar nada do que eu não esteja vendo. Eu não sei o quanto o algoritmo está colocando de pressão sonora. Eu posso gerar desconforto naquela criança. Eu posso gerar danos permanentes na orelha daquela criança, que eu não sei. E aí, custa entender o processo padrão ouro de verificação eletroacústica dos aparelhos auditivos. E a gente sabe que é uma lacuna, infelizmente, na nossa área.
verificar aparelhos auditivos de bebês e crianças não é todo mundo que sabe, infelizmente. Mas você vê, passa na rua, você vê bebês e crianças com aparelhos auditivos. Está verificado? Tem audibilidade? Aí está a fono lá na reabilitação auditiva, como falo em Aracaju, se esgoelando para que aquela criança alcance um fricativo, mas você não fez um rebaixamento de frequência, você nem sabe o que está entrando aqui, ali naquele aparelho auditivo. Conhecimento insuficiente para interpretar os dados do SI, que é o Índice de Inteligibilidade de Fala, e as medidas alcançadas com microfone e sonda. Tá? Então, a gente tem hoje, e não tem desculpa, gente, nós vivemos numa época de soluções auditivas avançadas. E a gente tem protocolos de grandes centros dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Esses protocolos, eles são acessíveis. Esses protocolos pegam na mão da gente e falam, olha, você tem que calcular a média tritonal dessa criança, né, e ver o quanto ela alcançou no SI. E esse exemplo de SI aqui é um SI de 65 decibéis. Os aparelhos auditivos, eles hoje são de tecnologia não linear. Então, a gente sabe que essas tecnologias não lineares, eu tenho ganhos de intensidades diferentes. Se eu alcanço, ótimo, eu estou dentro desse intervalo de confiança comparando a média tritonal. Se eu não alcanço, eu posso estar subamplificando. Essa criança está sem uma audibilidade suficiente. Será que eu preciso rebaixar as frequências? Ou comprimir, ou transpor frequências? Será que essa criança está tendo acesso ao que vocês tanto trabalham em terapia? Não sei, porque eu fui lá e fiz um first fit. Eu coloquei na orelha da criança sem saber qual o ganho dela. Tá? Já estamos mostrando a placa, eu já estou terminando, calma. Que eu estou correndo. 10 minutos é muito pouco para a gente falar sobre isso. Eu vou passar. Todo mundo passou? Disponibilidade dos modelos pediátricos no serviço. Nem todos os serviços têm modelos pediátricos. Se não tem, vai ter que usar o que tem, né? Você só não vai deixar a criança sem amplificação. Porém, os modelos pediátricos, eles ajudam demais. Então, se você não fez a verificação, você não sabe o que tem no aparelho auditivo, a chance dessa criança chegar na escola e tirar, como a gente vê, porque incomoda, porque não amplifica, ou porque amplifica demais, é grande. E sabe o que você está fazendo? Causando riscos permanentes ao desenvolvimento de linguagem-fala dessa criança. Tá? Os riscos à saúde, a ausência do tamper, que para a gaveta de pilha. Criança que, a gente já viu relatos de tirar pilha, caiu pilha, comeu, colocou na boca, tem produto químico dentro da pilha. Então, a gente precisa da bateria, do tamper-proof, que é uma proteção de segurança na gaveta de baterias. Esses aparelhos pediátricos, eles são testados para a população pediátrica, e a gente sabe que a população pediátrica não para quieta, ela joga o aparelho cai, eles jogam futebol, levam bolada na cabeça, e aí vai. Então, eles têm teste de resistência para suor adequado à população pediátrica. E os indicadores visíveis de funcionamento. O LED piscando para a mãe saber se está funcionando ou não está funcionando. Então, faz toda a diferença ter um modelo pediátrico no serviço. Aqui, eu e a professora Regina fizemos uma orientação sobre aparelhos auditivos que as mães levam na primeira consulta. Pode escanear, baixar, está no site da Hearing, para o audiologista orientar ponto a ponto. Tá? Então, uso e retenção do AASE. Será que aquela adaptação está otimizada? Tem moldes adequados e confortáveis? A gente já viu receptor no canal, a Mariana sempre mostra até, crianças com receptor no canal, bebê com receptor no canal, crianças com molde em acrílico, tá? Que não são adequados. Todas as diretrizes elas estão em consonância com isso. Utilização abaixo do mínimo de horas ideal, que é 10 a 12 horas, para um desenvolvimento efetivo de linguagem e fala, e a crença ou letramento familiar. Tem uma ferramenta clínica que está vindo aí do doutorado. E daqui a pouco ela vai estar disponível na clínica, daqui a pouco. Tomara que eu termine no próximo ano, né? Se eu conseguir validar até o próximo ano, vai estar disponível no próximo ano. Uma ferramenta que a gente vai poder ter na clínica para avaliar onde que está falhando a retenção do AASE. Tá? E os sistemas auxiliares de escuta, que tem um mito do uso exclusivo em ambiente escolar. E esse mito já vem perdurando, e aí a gente fica dependendo só que a escola use o sistema de microfone remoto, mas a gente não sabe que, às vezes, a criança está ajudando a cozinhar, ali a mãe, na cozinha, uma situação do dia a dia, e
ele pode usar o microfone remoto. Ou a criança está na cadeirinha atrás do carro e ela pode usar o microfone remoto para se comunicar com ele. Vai facilitar a comunicação. Pouco uso e orientações desses sistemas e o conhecimento sobre a transparência do microfone remoto. A gente também verifica microfone remoto. Existe um protocolo para isso. Você tem que garantir que está entrando no aparelho auditivo o quanto está saindo do microfone remoto. Tá? E aí, para vocês conhecerem o site do microfone remoto da FOB. E aí, uma reflexão que eu mando para casa. Como é que você sabe... Ah, tá. Aqui. É o site do Remic. Se você colocar Remic FOB, você vai... Mas pode escanear, Raíssa. Como a criança, que é o futuro adulto, ele vai saber que ele escuta bem. A criança não vai dizer, olha, eu escuto muito bem, eu escuto os fricativos. A criança não fala isso, tá? Mas o que você está garantindo para a criança é como ela vai escutar o resto da vida. Então, como é que você sabe que a criança escuta bem? Você não sabe. A criança não vai conseguir lhe dizer. É papel do fonoaudiólogo e sua experiência fazer com que a criança tenha uma boa audibilidade. E eu queria só mostrar o vídeo. Posso, Alisson? Rapidinho. Você pode colocar o vídeo, por favor? Não. Abra aquele vídeo que está lá na pasta. Gente, essa criança veio para a gente, os pais autorizaram a imagem, tá? Essa criança veio para a gente com diagnóstico de autismo, tá? Tem áudio? O áudio do laptop mesmo. Só porque eu estou atrasado. Vai sair. Não saiu do slide? Gente, esse paciente veio com diagnóstico de autismo aos 4 anos, tá? Ficou privado com uma perda moderada, já se fosse adulto já estaria indo para moderadamente severa, e é uma criança que ficou privada o tempo todo. A resposta de audibilidade dela é fantástica, e foi feito todo o protocolo, foi feito o RSD, calculado o nível de pressão sonora. Os pais, assim, até hoje, assim, maravilhados, porque ele interage muito mais, são benefícios permanentes na vida da criança. Então, toda vez que vocês pensarem, até é bom falar que tem otorrinos e fonoaudiólogos aqui, toda vez que vocês pensarem que tem uma criança que está fazendo um teste de aparelho auditivo, tem que garantir que essa criança está tendo acessibilidade para a fala. Tá? Não conseguiu, né? Mas é legal, porque ele responde nos sons... Rapidinho, gente, não atraso muito mais, não. Eu faço os... Isso, sons de Ling. Ganhou 1 ponto, professora Kátia. Gente, é isso. Eu vou... Depois a gente vê. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada, Hugo.